Na sequência, estou apregoando o processo número 5 da ordem do dia. Eu agravo interno no recurso especial 1.882.118 do Mato Grosso, de relatoria do eminente ministro Raul Araújo, e destaque do relator com pedido de preferência pelo Dr. Samuel Mezzalira, agravante pela Metropolitan Life Insur, e pedido de preferência pelo Dr. Yasmin Bremer Randa, pela parte agravado, Leandro Mussi. Senhora secretária, por favor, introduz os advogados na sala. O relator tem a palavra. Não, senhor presidente, eu cumprimento os advogados e inicio o voto, ressaltando que, mesmo se tendo por incontrovérsia a base fática apresentada pelo Egrégio Tribunal de Origem, a análise da alegação de violação ao artigo 48 da Lei 11.101 e artigos 966 e 971 do Código Civil de 2002, suscitada em recurso especial, não esbarra no óbito da súmula 7 desta Corte. Faço referência àquele precedente no recurso especial 1.800.032 do Mato Grosso, do qual fui relator para o acordo, que adotou a orientação de que o produtor rural adquire aptidão para requerer recuperação judicial após obter o registro como empresário na junta comercial, desde que comprove, na data do pedido, o exercício da atividade rural há mais de 2 anos, ainda que somando período anterior à data do registro considerado. Então, faço considerações nesse sentido, reforçando esse entendimento no voto e invocando precedentes e valiosos precedentes do colegiado, e digo que, na hipótese, estou agora na folha 7, na hipótese, o ilustre juízo de primeiro grau reconheceu a atividade empresarial rural exercida pelo agravado por pelo menos 15 anos, nos seguintes termos. Então, faço aqui uma rápida transcrição da parte da decisão de primeiro grau. Por sua vez, o Egrégio Tribunal de Justiça, mesmo reconhecendo os mesmos fatos, adotou entendimento contrário ao pedido de recuperação do empresário rural, como se vê na seguinte emenda, na parte que diz: não preenche o requisito do artigo 48 da Lei 11.101 o devedor com inscrição na junta comercial desde o ano de 2002, que perdurou por mais de 15 anos e tinha objeto social diverso do registro atual, que não conta com mais de 2 anos, institutos que não se confundem e impede o aproveitamento da inscrição antiga. Então, essa aqui é a parte, a meu ver, mais sensível a ser considerada nesse julgamento. Saber se havia ou não aquela coincidência de atividades por serem iguais ou, ao menos, correlatas. Então, eu invoco o que diz a eminente relatora naquele acordo. No citado embargo de declaração, mencionei que, quando na apreciação da liminar recursal no agravo de instrumento, e depois por Nidera, consignei que, para a manutenção da decisão recorrida, havia pesado o fato de ter sido hora agravado registrado na junta comercial desde 2002, mas tal fato não podia mais ser considerado, visto que o registro perdurou por mais de 15 anos, tinha como objeto social a comercialização atacadista de sementes, adubos, defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos, e o registro atual tem por objeto a exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, como a criação de bovinos para corte e leite, institutos estes que, a priori, não se confundem. No caso dos autos, não correspondendo o registro agravado considerado para manutenção da decisão às atividades regularmente exercidas hoje, inviável deferimento do processamento da recuperação judicial diante do não preenchimento do requisito do artigo 48, eis que o objeto de ambas as atividades, e muito menos as empresas, não se confundem. Nos 15 anos que permaneceu inscrito, o agravado não exercia a atividade de produtor rural exercida com o novo registro, de modo que não se pode falar em aproveitamento do registro anterior. Esse, basicamente, essa basicamente foi a motivação ali adotada.
A Corte Estadual, portanto, entendeu descabida a soma dos períodos referidos, levando em consideração serem distintos os objetos dos empreendimentos econômicos rurais, anterior e atual, desenvolvidos pelo empresário requerente da recuperação judicial. No entender do vereador do acordo impugnado no especial, as atividades do empresário rural, referidas no caput do artigo 48 da lei, devem ser coincidentes em seus objetos para que se permita a soma de períodos como empresário, de modo a superar o biênio exigido na lei. Portanto, verifica-se que, embora devidamente constatado e reconhecido o exercício de atividade rural pelo agravado há mais de 2 anos, conforme exige o artigo 48, pois o agravado possui anterior registro perante a junta comercial, realizado em 21 de agosto de 2002 e cancelado somente em 1º de agosto de 2017, as instâncias ordinárias chegaram a conclusões divergentes. A Corte Estadual rejeitou a soma dos períodos em razão das atividades empresárias diferentes em cada empreendimento rural, o que entendeu relevante. Destacou que o registro mercantil anterior tinha como objeto social comércio atacadista de sementes, adubos defensivos, produtos agropecuários, representação comercial, compra e venda de cereais, exportação e importação de grãos e insumos, enquanto o registro vigente, realizado em 2 de agosto de 2018, trata de exploração agrícola, cultivo e comércio de soja, milho, arroz, feijão, exploração da pecuária, com a criação de bovinos para corte e leite. Embora a Lei 11.101 não determine explicitamente que a legitimidade para o pedido de recuperação judicial depende de que o empresário exerça por mais de 2 anos a atividade empresarial no mesmo ramo de negócio, a Igreja Quarta Turma firmou entendimento no sentido de que o mencionado requisito temporal deve ser exigido ou atendido em atividade idêntica ou correlata. Cito o precedente, do qual fui relator, que diz: porém, para o processamento da recuperação judicial, a lei, em seu artigo 48, não exige somente a regularidade do exercício da atividade, mas também o exercício por mais de 2 anos, devendo-se entender, tratar-se na prática, no lapso temporal, da mesma atividade ou de correlata que se pretende recuperar. Sobre a definição de atividade rural, refiro à Lei 8.023 de 1990, que dispõe: considera-se atividade rural a agricultura, a pecuária, a extração e exploração de vegetal e animal, a exploração de apicultura, avicultura, a transformação de produtos decorrentes da atividade rural. Está tudo bem detalhado. Também refiro à Instrução Normativa 83 de 2001 da Receita Federal, tratando das atividades rurais. E prossigo. Como se vê, o rol das atividades rurais é extenso e, portanto, considera-se empresário rural aquele que explora regularmente uma ou algumas das atividades citadas. Na hipótese, apesar da alteração do objeto social nos registros efetuados perante a junta comercial, é possível aferir que se trata de atividades correlatas e até mesmo coincidentes, em parte, pois consta no primeiro registro a distinção das atividades, entre outras: comércio atacadista de produtos agropecuários, bem como compra e venda de cereais. E no segundo registro, agora vigente, a exploração agrícola e comércio de soja, milho, arroz e feijão, não se tratando, portanto, de ramos de negócios claramente distintos, diversos. Além disso, a expressão exploração agrícola é bem abrangente de todo um gênero de atividades rurais. Acrescenta-se ainda que, conforme se extrai dos autos, parte da dívida decorre da emissão de cédula de produto rural entre 2012 e 2018, circunstância demonstrativa de ter o ora agravado desenvolvido a atividade rural no citado período. Cabe registrar que a própria agravante, nas razões do agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça, reconhece a condição de produtor rural do agravado, consoante se colhe, transcrevo, proaço. Inicialmente, insta a consignar que o senhor Leandro é um dos maiores, se não o maior produtor rural de sua região, sendo responsável pela produção em larga escala de soja, milho e algodão em áreas rurais distribuídas em Sinop, Lucas do Rio Verde e
está por ar. Para que se tenha uma ideia da extensão dos negócios aqui discutidos, diz o agravante, o senhor Leandro, apenas na região de Sinop, é responsável pela produção de soja em ao menos 13 mil hectares, que são distribuídos em mais de 10 fazendas, estando justamente em tal cidade a maior concentração de seus negócios. Não por acaso é que o senhor Leandro buscava realização de negócios proporcionais à sua escala, tendo por isso, inclusive, procurado a MetLife com a obtenção de um empréstimo de 22 milhões de dólares, 22 milhões de dólares norte-americanos. Vale ressaltar desde já que tal empréstimo tinha como objetivo princípio a concessão de crédito para investimento nas atividades agrícolas de plantio e colheita. E retoma assim, apesar da necessidade de prévio registro como produtor rural para a efetivação do pedido de recuperação com base no artigo 48, não há óbice ao cômputo do período anterior ao registro vigente, ainda que em atividade correlata diversa, mas correlata, insista-se, para perfazimento do total de mais de 2 anos de regular exercício de atividade empresarial, pois mesmo sem o devido registro para ensejar o pedido, o produtor rural já exercia regularmente sua atividade profissional organizada para a produção de bens e serviços, ou seja, já era empresário rural regular, conforme demonstrado nos autos. Nessas condições, deve ser deferido o processamento do pedido de recuperação judicial do empresário rural, pois preenchidos os requisitos legais, quais sejam registro do produtor rural como empresário da junta comercial anteriormente ao requerimento de recuperação judicial, b. comprovação do exercício da atividade rural correlata da atividade rural e correlata há mais de 2 anos, e c. a abrangência das atividades contraídas anteriormente ao registro empresarial. Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação do presente agravo interno quanto à incidência de multa, e faço a motivação para a retirada da multa. Nego provimento ao agravo interno. Excelência, se me permite um esclarecimento de fato. Ministro relator. Sim, permito. No registro anterior, que vigiou de 2002 a 2015, o registro foi feito em nome de uma pessoa jurídica. O senhor Leandro Múcio era mero acionista da empresa que exercia a atividade. Então, a atividade não era exercida pelo senhor Leandro. Obrigado. A atividade exercida foi no segundo registro. Obrigado. A questão de fato está compreendida. Eu agradeço. Perfeito. Muito obrigado. Em debate, portanto, o voto do eminente relator que negou o provimento ao agravo interno. Presidente, eu vou pedir vista. Certo. Os demais pares aguardam o retorno do pedido de vista para prosseguir em julgamento. Ótimo. Então, após o voto do eminente relator, negando provimento ao agravo interno, pediu vista dos autos do eminente ministro Luiz Felipe Salomão. Os demais pares aguardam o retorno do processo para seguir em julgamento. Está encerrado por hora o julgamento desse processo. Agradeço a presença dos advogados. Faremos constar os nomes em lista, na ata.